Olá, meus amores! E aí, meninos, vamos de lá? Vamos de revisão? Sim, bora para a revisão de hoje! E o que a gente viu na nossa aula número 9? Nós estudamos os verbos regulares. Nós vimos que são aqueles que vão seguir o quê? Um mesmo modelo de conjugação. A mesma terminação ou desinência para a primeira, segunda e terceira conjugação. Que ou seja... não sofrem alterações no seu radical, não é isso? Primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Que segue as mesmas particularidades, na verdade, da língua portuguesa, né? Isso. E que a única coisa que vai mudar é a terceira pessoa do plural, que em português vai variar entre ão e an ou em, com o M no final. E na língua espanhola, não. Sempre vai ser com N de navio. Isso mesmo. Simbora, então? Vamos lá. Nós vimos também os verbos pronominais. E o que são os verbos pronominais? São aqueles que são acrescidos da partícula C, que na língua portuguesa é também conhecida como partícula C ou partícula apassivadora. Isso. E ele pode ser conjugado de que forma? Através dos pronomes reflexivos, que nada mais são do que os pronomes oblíquos, não é? Isso. São usados para indicar uma ação feita pelo sujeito, ou seja, praticada pelo próprio sujeito. Você pode pensar ali como voz passiva, que recai sobre ele mesmo. Por isso que nós utilizamos os pronomes reflexivos, ou conhecido como pronomes oblíquos. Isso. Como assim, professora, recai sobre ele mesmo? São aquelas coisas, aquelas ações que você pratica em você mesmo. Você toma banho, você escova os dentes, você se deita, você se levanta, ou o meu sujeito, a minha segunda pessoa, ele se deita, ele... Ou, segunda pessoa é ótimo, né? Terceira pessoa. A minha segunda pessoa, tu, a terceira pessoa, ele, e assim sucessivamente. É só lembrar da voz passiva, quem recebe a ação, o sujeito passivo. Nós também vimos nessa aula os verbos irregulares, que diferente dos verbos regulares, ele já não vai seguir um modelo de conjugação. Por que, Aila? Porque eles possuem terminações diferentes. O tempo verbal, o tempo, presente, passado, futuro, eles podem sofrer alteração tanto no radical quanto na sua desinência. Né? Que é as terminações. Isso. Às vezes acontece de sofrer essa mudança nos dois. Isso. Mas normalmente sofre ou em um ou em outro. Justamente. São alguns verbos que são nos dois, né? A mesma coisa acontece na língua portuguesa, que são os verbos irregulares, que são aqueles que não podem ser conjugados da mesma forma. Seguindo aquelas regrinhas que a gente viu dos regulares. No caso, aqueles regulares que a gente viu anteriormente são os regulares do presente e do indicativo, as terminações. Então, a gente trabalhou nessa aula número 9 com o presente do indicativo. Nós estudamos especificamente o verbo ser e estar irregular e o verbo haver e tener. E o ser e o estar conjugado no presente do indicativo fica da seguinte forma: soy, eres, és, somos, sois e son. O estar, estou, estás, está, estamos, estás e está. Também vimos o verbo haver e tener, que possuem significados distintos, apesar de serem próximos, não é? Na língua portuguesa. Eles costumam causar ali uma certa confusão quando a gente faz a tradução, mas o ter é de ter, de haver e tener, de ter alguma coisa, e o haver, de fazer alguma coisa, não é isso? É. E aí a gente precisa lembrar que eles são considerados na língua espanhola como verbos auxiliares, não é? Isso. O haver é impessoal, que é o haver da língua portuguesa, que também é um verbo impessoal, ele não deve ser conjugado. Quando ele for conjugado, ele é conjugado na terceira pessoa do singular, tão somente. Quando ele é conjugado nas outras pessoas, ele assume o papel de pessoal. E eles... Mas isso só acontece na língua portuguesa. No espanhol, não. Não. É só para vocês lembrarem que isso só acontece na língua portuguesa. Isso. Na língua espanhola, não. Então, quando eu pego os dois, o haver e o tener, é só lembrar
Tem o mesmo sentido da língua portuguesa, mas o uso é diferente. Aí é só você... Vamos voltar lá para o nosso slide só para a gente dar uma passadinha. A gente pode substituir por existe ou existem. Então, se você puder substituir na tradução por existe e existem, você já sabe que é o haber. O tener, ele já é pessoal, então ele tem que ser conjugado. E você pode substituir ele por possuir. Então, todas as vezes que você substituir por possuir, ele vai ter essa sensação de posse, você vai saber que está utilizando o verbo haber. Certinho? Tener. Tener, é isso mesmo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai falar com vocês, tá bom? Certinho. E simbora para nossa atividade. Vamos lá, galera. E aí, estudaram? Como é que foi a resolução dessa atividade? Fizeram tudo sem dúvidas. Será que esses verbos, essas questões que vocês estão trabalhando, foram bichos de 7 cabeças para vocês? Eu acho que não, porque é tão parecido com o português, Tainá. Verbo é tão fácil, gente. Simples. Principalmente os verbos regulares. Trabalhar com eles é tão simples, é tão fácil. Você aprendendo as terminações, você consegue conjugar qualquer palavra. Vai embora. Ou seja, qualquer verbo. É só lembrar, não sei se você disse isso para eles, mas o verbo é o astro-sol. Brilhou é verbo. Né? Tudo que vai indicar ação em uma frase, ele é verbo. Tudo que você vai falar que vai indicar uma ação, algo que a pessoa está fazendo, é um verbo. Ação, estado, fenômeno da natureza, verbo. Então, simbora para nossa atividade, galera. Vamos lá. Questão número 1. Vimos em nossa aula uma lista de verbos pronominais. Pensando nisto, as palavras acordar-se, pentear-se e deitar-se se traduz para o espanhol respectivamente. Despertar-se, peinar-se, acostar-se. Alternativa B. Acostar-se, cepilhar-se, despertar-se. Duchar-se, peinar-se, acostar-se. Levantar-se, cepilhar-se, acostar-se. Ou ainda a letra E. Despertar-se, cepilhar-se e acostar-se. E aí? Vamos lá de baixo para cima, porque hoje eu tô rebelde. Eu quero começar de baixo para cima. Sei não, hein? Será por quê? Sei não, hein? Essa professora... Ela Vamos lá. revoltou-se. Despertar-se é o quê? É despertar. Ou seja, acordar. Então, Tem sentido. tem sentido. Cepilhar-se, que a gente viu, é escovar os dentes. Ixi, então não é. Já não é esse, né? Não. E acostar-se é Deitar. deitar-se. Não é a letra E. Já sabemos que não é aí. Vamos lá para D. Levantar-se. O que é levantar-se? Levantar. Se levantar. Ah, então já não é também. Cepilhar-se, escovar os dentes. Também não é. Acostar-se, deitar-se. Só uma não vale. Tem que Letra C. Duchar-se. Tomar banho. Já não é. Peinar-se. Pentear. Pentear o cabelo. Acostar-se. Deitar. Ah, e aqui tem 2 certas e uma errada. Então Vamos não? para B. Acostar-se. Deitar. Mas não tá na sequência. Cepilhar-se. Escovar. Os dentes. Despertar-se. Acordar. E lá, alternativa. Então sobrou só o quê? Alternativa A, né? Despertar-se, acordar-se. Sim. Ou despertar-se. Peinar-se Pentear. e acostar-se. Deitar. Então, a alternativa correta, meus amores, é a letra A. Claro. Lembrando que despertar-se vai ter essa sensação, essa tradução ou para despertar ou para eu acordar, tá bom? Então não vai ter problema. Vamos para a questão número 2. Sobre os verbos ser e estar, podemos afirmar que são de primeira conjugação, são de segunda conjugação, Não. são de terceira conjugação, Piorou. são verbos regulares Ih,
ou são verbos irregulares? Nós estudamos especificamente eles, né, galera? Então, nada mais é do que verbos irregulares. Então, os nossos verbos irregulares, que nós trabalhamos ele bastante, tanto em língua portuguesa, quanto em língua espanhola, quanto em inglês, é o quê? É o verbo ser e estar, que em língua portuguesa a gente trabalha ser e estar, irregular, em espanhol, ser e estar, e em inglês, o famoso e monstruoso verbo to be, que é o verbo ser e estar. Por que que sempre a gente trabalha ele como verbo irregular primeiro? Porque ele é aquele verbo que vai, o quê? Ajudar você a formar frases simples. Não é isso? Então, simbora lá para a questão número 3. Escolha o verbo conjugado que completa corretamente a frase. Um gato negro en el tejado. Está, alternativa A, está um gato negro en el tejado? B, hay um gato negro en el tejado? Esse daí já parece que é, né? Parece. C, es um gato negro en el tejado? Mas Ficou estranho. uma Poderia afirmação. ser. Estou um gato negro en el tejado? Eu tô uma gata negra hoje, mas Literalmente. não estou no telhado. Ou alternativa E. Sois um gato negro en el tejado? A alternativa correta é a alternativa B. Ai, há um gato negro, existe um gato negro en el tejado, certo? Simbora, essa daqui foi muito fácil. Simples, né? Muito. Olha outra muito fácil para vocês. Então vamos lá. Sabemos que para conjugarmos um verbo regular, precisamos identificar a raiz do verbo. Pensando nos verbos hablar, escrever e vivir, as raízes são respectivamente quais? Ab, script, vip, AR, ER, IR, hablar, escrever e vivir, ab, script, bip, habla, escreve, vive. Como é que a gente vai identificar e encontrar a raiz de um verbo? Nós vamos, a forma mais fácil, né, Aila, é a gente tirar o quê? As terminações. Então, eu vou lá tirar minha terminação do AR, eu tiro a minha terminação aqui do IR, e eu tiro esse outro IR também. O que sobrar é a minha Raiz. raiz. E qual é a alternativa que corresponde? Letra D. D de dado. Ab, escreve, bib. E tem que lembrar que a raiz, na verdade, é o significado do verbo. Porque quando você vai fazer a análise do verbo, a gente fica ali naquela questão. Ah, mas para que serve a raiz? Para dar significado. É ele que determina o significado, porque as desinências vão determinar primeira, segunda, terceira pessoa, tempo e modo. Não é a raiz, porque às vezes a gente confunde. Não é verdade? Tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola, tem a mesma função. Então, o que é a ação de verdade é a minha raiz. Justamente, ela que determina o significado do verbo. Isso. Simbora pro nosso Se Liga no Enem, galera! E hoje, vocês viram o que foi que a gente trouxe? Um texto! Olha aí! É, povo que gosta de texto, hein? Nós trouxemos um texto do Enem do ano de 2018. O texto, assim, esse texto é bastante trabalhado nas aulas, quando a gente se refere a Enem, porque ele é um texto simples e muito bacana, né, de a gente trabalhar. Ele tem uma história aí muito bacana por dentro. Mas vamos lá. Vamos ler o texto e depois a gente vai traduzir ele para vocês, só para vocês terem uma noção do que disse e vocês irem já se acostumando a ver ali o contexto de tudo o que acontece. El carpintero. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de qué árboles viene, qué edad tienes, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo,
Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a que él ni le ve ni le va, ni le ve, ni le va, ni le viene. Pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Entenderam o que o texto está dizendo? Professora, mais ou menos, foi meio estranho, mas vamos lá. O carpinteiro, Orlando Goicoechea, reconhece as madeiras pelo cheiro, de que árvores elas vêm, que idade elas têm, e cheirando-as, ele sabe se foram cortadas no tempo correto ou antes do tempo, ou depois do tempo, enfim. E adivinha os possíveis contratempos que aconteceu ali naquele corte daquela madeira. Com o passar de tantos anos de trabalho, Orlando se deu o luxo de comprar um videocassete. E ele vê um filme atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não sabia que ele era louco por vizinho. Não sabia que você era louco por vizinho. Por vizinho, olha, gente. por cinema. Essa professora hoje está demais. Tô cega. Não sabia que era louco por cinema, lhe diz o vizinho. E Orlando explica que não, que para ele tanto faz como tanto fez. Mas, graças ao vídeo, pôde aprender e estudar um pouco mais dos móveis. O que a pergunta fala? No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene, encerra uma opinião a respeito do cinema, que desconstrói a ideia central do conto sobre a importância da atividade. Contradiz a percepção que o narrador tem a relação. Eu preciso mostrar o slide de volta. Vamos voltar para o slide. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filme. Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. E aí, galera, o que foi que vocês responderam? Ficou até fácil, né? Com a tradução do texto. Né? Depois que a professora quebrou esse galho para eles, né? Ficou bem simples, nem precisou utilizar o contexto para responder. Mas se você prestar bastante atenção, olha como é que vem os textos em espanhol no Enem. Que a gente já tinha falado para vocês e esse é o primeiro texto específico do Enem que nós trouxemos para vocês, se eu não me engano. O texto vem em língua espanhola. Isso. A pergunta ela vem em português e as respostas em português. Então você precisa ali saber interpretar o que está se pedindo, o que está se falando no texto. De forma contextualizada, aquilo que a gente vem dizendo que vocês nem precisam traduzir, na verdade. Então ali nem tanto faz como tanto fez na minha tradução, né? Quis dizer o quê? Que evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Ele gostava tanto, conta pra gente, Thalita. Ele gostava tanto do seu trabalho, tanto do seu ofício de carpinteiro, que o que ele fez? Ele foi lá, comprou um vídeo e foi assistir filmes, mas não era porque ele gostava da história, não era por nada disso, era simplesmente para ele ver os modelos de móveis que tinha naqueles filmes e aí poder fazer mais. E igual, e melhor, e mais bonito sempre. Olha que cara inteligente. Muito bom. Esperamos que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente que nós vamos responder. Pede pro professor presencial enviar. Nós vamos ter o maior prazer de responder vocês. Tá bom, meninos? Só um detalhezinho, antes de dizer tchau. Olha aí. Eu acabei não falando, nem eu e nem a Ilha, na nossa aula de revisão, mas nós falamos sobre Costa Rica. Então, tudo que você encontrar sobre Costa Rica, a mais, e que queira compartilhar com a gente, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer de acompanhar essas novas descobertas de vocês, tá bom? Beleza, garotos? E agora sim. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos vemos. Hasta pronto, mis amores. Tchau.